Deixamos o nosso registro ao nosso irmão Pedro, do Centro Espírita Paz e Amor, ao nosso querido irmão Alisson, do Seridó Espírita, e ao nosso estimado irmão Rafael, da Rádio Web Sementes de Amor. A nossa gratidão e o nosso reconhecimento por mais uma vez estarmos aqui reunidos em nome do nosso Mestre Jesus. E que a paz do nosso Mestre Jesus, mais uma vez, possa estar conosco. Ibrahim Ben Azor, o viajante cameleiro, amigo comensal do apóstolo Simão Pedro, em um determinado período da sua vida, despertou nesse viajante cameleiro, Ibrahim Ben Azor, a vontade, ao mesmo tempo, curiosidade de conhecer o Mestre Jesus. Entretanto, demonstrando ao apóstolo Pedro que ele gostaria de conhecer Jesus, Pedro então disse ao jovem viajante cameleiro: Ibrahim, esta noite o Mestre estará em minha residência para mais um momento de oração. Se quiseres, é o meu convidado. E o jovem cameleiro, ansioso, cheio de expectativa, aceitou a proposta e o convite do apóstolo Pedro. A noite caiu e Ibrahim Ben Azor adentrou a residência acanhada do apóstolo Pedro. Percebeu que todos, inclusive o Mestre Jesus, sentado ao chão, falava acerca da boa nova, da mensagem renovadora de paz, de amor, de misericórdia, de perdão. O viajante, então, sentou-se ao lado de Jesus e ficou atentamente vendo Jesus falar acerca do Evangelho, da nova era. Ao término da fala do Mestre Jesus, o viajante cameleiro Ibrahim Ben Azor arriscou sua primeira pergunta. Mestre, digamos que eu venha aceitar essa sua filosofia de vida, mas, para isso, o que é preciso eu fazer? Jesus, respondendo-lhe, disse ao viajante cameleiro Ibrahim Ben Azor: perdoarás, trabalharás, servindo e amparando o teu próximo. Ibrahim Ben Azor fez uma pequena pausa e arriscou então a segunda pergunta. Mestre, hipoteticamente, digamos que aceitei então a sua filosofia, a boa nova, e se porventura, depois de ter aceitado a mensagem renovadora de paz, de amor e de misericórdia, mas se adentrarem irmãos menos felizes, irmãos larápios, e roubar o meu tesouro, os meus pertences, o meu dinheiro, as minhas joias. Como devo reagir diante desse acontecimento? Jesus, solícito, respondendo o viajante, disse: perdoarás, trabalharás, servindo e amparando o teu próximo. Mestre, então eu aceitei a sua mensagem renovadora de paz, de misericórdia, e depois então adentrar a minha residência, roubar os meus pertences, o meu tesouro, o meu dinheiro, as minhas joias. E se depois disso, mestre, esses mesmos irmãos larápios, infelizes, digamos que matem a minha única filha, como devo reagir diante desse ato cruel e brutal? Jesus, de forma sábia, embora com as mesmas palavras, respondendo-lhe disse: perdoarás, trabalharás,
servindo e amparando o teu próximo. Mestre, digamos que eu venha praticando os seus ensinamentos, roubaram os meus pertences, o meu tesouro, o meu dinheiro, as minhas joias, a minha fortuna, mataram a minha única filha. E se depois disso, Jesus? Perguntou o viajante cameleiro. E se depois disso tirarem a vida da minha querida companheira e fiel amada? Como devo proceder? Como devo agir? Jesus, mais uma vez, de forma notável, precisa, respondeu o viajante cameleiro Ibrahim Ben Azor. Perdoarás, trabalharás, servindo e amparando teu próximo. O viajante fez uma pequena pausa, como não tivesse satisfeito com a argumentação e recebido como resposta as mesmas palavras, arriscou mais uma pergunta. Mestre, então eu aceito a sua mensagem renovadora, a sua mensagem do Evangelho. Irmãos larápios, adentro a minha residência, rouba os meus pertences, o meu tesouro, as minhas joias, depois mata a minha única filha, e depois tira a vida da minha esposa fiel e estimada companheira. E se depois, porventura, possuído de cólera, eu venha reagir diante dos fatos e for preso, o que devo fazer na prisão? Como devo agir? Jesus, então, respondendo, disse: perdoarás, trabalharás, servindo e amparando o teu próximo. Mas, mestre, depois de tudo isso, de ter aceitado a sua mensagem de renovação, a boa nova, a sua mensagem pacífica, de amor e de misericórdia, depois irmãos adentram a minha residência, roubando os meus pertences, as minhas joias, o meu dinheiro, a minha fortuna, matam a minha filha de forma cruel, de forma brutal, depois, em seguida, tira a vida, mata a minha fiel, estimada companheira amada, e atrás das grades, o que devo fazer? Jesus disse: perdoarás, trabalharás, continuando e servindo o teu próximo. E se depois disso, mestre Jesus? E se me matarem? E se tirarem a minha vida na prisão? Como devo reagir? Jesus, então, fez uma pequena pausa, respondendo-lhe, disse: perdoarás, além túmulo, continuarás, além túmulo, trabalhando, servindo e amparando o teu próximo. O viajante, então, naquele momento, fez uma longa pausa, como tivesse a se perguntar, e perguntou a Jesus. Foi sua última pergunta. E ele pergunta então ao mestre Jesus: mestre, aceitei a sua filosofia de vida, seguindo os seus ensinamentos, adentraram a minha residência, roubaram os meus pertences, o meu tesouro, as minhas joias, mataram a minha filha, a minha fiel estimada companheira. Fui presa ao reagir a esses momentos tenebrosos. Atrás das grades continuei servindo, amparando e perdoando o meu semelhante. Me mataram e continuei, Jesus, além túmulo, servindo, amparando e perdoando o meu semelhante. Gostaria de saber de vós, depois de tudo isso cumprido, gostaria de saber, Jesus, qual lugar de destaque terei nos céus. Jesus, olhando para o viajante cameleiro Ibrahim Ben Azor, com seus olhos translúcidos, respondendo-lhe, disse: meu filho, depois do dever fielmente cumprido, desde o grão de areia até as estrelas mais distantes, você será
mais um servidor. Ibrahim Ben Azor levantou carrancudo, como tivesse recebido uma grave ofensa, olhou para o apóstolo Pedro e perguntou: é esse o mestre Jesus? Quando o apóstolo Pedro confirmou a identidade do mestre, que realmente tratava-se do mestre Jesus, Ibrahim Ben Azor saiu carrancudo, batendo a porta sem olhar para trás e sem dizer adeus. A proposta, caríssimos irmãos, estimadas irmãs e queridos internautas, que trazemos esta noite, o Espírito, o papel nosso na regeneração, na mudança, no processo de construção, no processo de reforma, não é uma tarefa fácil. Como Ibrahim Ben Azor achou extremamente difícil, ou quase impossível, porque, na verdade, a mudança de regeneração, o nosso papel, ela começa, não é nas escrituras, ela começa não no rótulo da religião, mas sim dentro de cada um de nós. Tal é que Allan Kardec nos diz, o codificador da doutrina espírita, que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar suas má tendências. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para controlar suas má tendências. Este é o verdadeiro espírita, conforme nos traz o codificador Allan Kardec. Chegamos à conclusão que todos nós, depois de ouvirmos essa frase, chegamos à conclusão que todos nós, de uma certa forma ou de outra, somos portadores de má tendências. Má tendências essas que trazemos de vidas passadas e reflete na existência atual, no nosso corpo somático, imprimindo-se as nossas tendências, as nossas inclinações, sejam elas negativas ou positivas. O apóstolo Paulo já dizia: meu Deus, meu Deus, meu Deus, por quê? O bem que eu tanto quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço a todo instante, dizia o apóstolo Paulo. Meu Deus, porque o bem que eu tanto quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço a todo instante. Porque, na verdade, caríssimos irmãos, estimadas irmãs e queridos internautas, o maior adversário da nossa evolução, o maior adversário da doutrina espírita, o maior adversário da Igreja Católica Apostólica Romana, o maior adversário da Igreja Batista da Floresta, da Igreja Evangélica, dos nossos irmãos muçulmanos, somos nós mesmos. São as nossas mazelas, são as nossas imperfeições. Se não educarmos as nossas inclinações, se não buscarmos o esforço, o trabalho para controlar os nossos ímpetos, seremos uma pessoa extremamente desajustadas, causando desconforto nas pessoas que nos cercam, causando desconforto na família, no trabalho, na profissão, na religião. Na verdade, Jesus já nos dizia: atire a primeira pedra àquele que estivesse em pecado. Ora, quem atirou a primeira pedra? Ninguém. Por que ninguém atirou a primeira pedra? Porque Jesus foi claro: atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Ninguém teve coragem. Porque a nossa consciência nos acusa quando estamos certo, quando estamos errado. O próprio Allan Kardec já nos diz que a lei de Deus está escrita na consciência de cada um de nós. Ora, não é preciso ninguém apontarmos para nós e dizer que nós agimos de forma equivocada ou que agimos de forma correta, de forma justa. Sabemos que o trabalho da mudança, ela já vem acontecendo há muito tempo. E às vezes passa despercebido em todos nós.
Imaginemos, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, eu vi de uma família espírita, kardecista, e diga-se de passagem, é bom ressaltar que não é privilégio para ninguém, porque o fato de nascermos, eu, os meus irmãos, em um berço espírita, é necessário que eu construa um novo homem dentro de mim. Se eu nascesse em berço católico, também seria necessário que eu construísse um novo homem dentro de mim. Se eu nascesse no segmento evangélico, também seria necessário que eu construísse um novo homem dentro de mim. Então, o esforço, o trabalho é individual. A ação pode ser coletiva, mas a verdadeira luta, o verdadeiro esforço está dentro de cada um de nós. E não é uma tarefa fácil, mas não é impossível. Nós já melhoramos muito e podemos melhorar cada vez mais. Olha o salto que nós demos. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Reencarnações. Milênios atrás estávamos no mundo primitivo. Éramos canibais, olho por olho e dente por dente. Hoje nós temos a lei, não só a lei de Deus, que está escrita na consciência de cada um de nós, mas nós temos as leis dos homens. Ora, se o cidadão não cumpre a lei dos homens, aí o problema é com ele, as consequências ele irá arcar, é o processo natural de ação e reação. O semáforo, segundo a lei do trânsito, me diz que o sinal vermelho eu tenho que parar. Mas eu tenho livre-arbítrio. Eu não sou obrigado a nada. Mas eu sei que eu ultrapassar o semáforo vermelho, eu estou cometendo uma infração. E a reação dessa ação será uma penalidade, uma multa de trânsito, uma notificação que estará gerando um custo para eu poder arcar com essa despesa de ter cometido uma infração diante da lei dos homens, especificamente da lei do trânsito. E a lei de Deus? Ela nos cobra também, de uma certa forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, no processo natural de causa e efeito. Porque vejamos, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, a nossa felicidade, ela é exatamente do tamanho da felicidade em que estivermos proporcionando aos outros. A nossa infelicidade, ela será exatamente também do tamanho da infelicidade em que estivermos proporcionando aos outros. Já dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe. E o que importa é a qualidade, não é a quantidade. O próprio Jesus já dizia, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec em março de 1864, na França. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Veja o que Allan Kardec nos diz com os espíritos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Mostrando o que importa, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, é a essência. São as nossas ações voltadas para a prática do bem. Vejamos o codificador Allan Kardec, quando ele lançou o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, ele tinha 53 anos de idade e não nasceu em berço espírita. Ora, dos 53 anos de idade aos 69 anos de idade, ele codificou toda a obra, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, obras póstumas, a Revista Espírita, são 12 exemplares, anualmente Allan Kardec escrevia, e as obras complementares, o que é
o que é o principiante espírita, desculpe, o principiante espírita e o que é o espiritismo. Ele fez isso tudo em apenas 14 anos. Claro que não estamos aqui comparando a nossa trajetória, a nossa existência terráquea, porque viemos no mundo espiritual e para o mundo espiritual um dia retornaremos. Sabemos que não existe o acaso, mas não estamos fazendo comparação, e sim mostrar a todos nós, mostrarmos a nós mesmos que nós somos capazes de sermos bons cristãos. Jesus já dizia: se os teus pensamentos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ora, se os teus pensamentos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E ele dizia mais ainda: eu fiz e tu podes fazer muito mais. E ele disse mais ainda: não fui eu que te curei. Quem te curou foi tua fé. Mostrando que nós somos capazes, irmãos e queridas irmãs, que nós temos capacidade de reagir, de mudança. Embora não é uma tarefa fácil, mas voltamos a falar, não é impossível. Olha o salto que nós demos. Quando eu disse que eu vim de uma família espírita, nos anos 70, no início dos anos 70, na mocidade, para ler um livro, era muito difícil ler um livro espírita. Sabem por quê? Raríssimas casas, principalmente no interior, que eu sempre morei no interior do estado de Minas Gerais, Sete Lagoas, poucos quilômetros da terra natal do médium Chico Xavier. E quanto menor a cidade, maior era o preconceito em relação às pessoas que eram espírita kardecista. Então, naquela época, as pessoas tinham vergonha de frequentar o centro espírita, ou frequentava escondido. A maioria das pessoas que frequentavam a casa espírita eram de outras religiões. A maioria eram católicos, que domingo ia à missa e durante a semana escondido ia no centro espírita. Isso era muito comum. E o preconceito era muito grande. Então, para se ler um livro naquela época, o Nosso Lar, tinha que escrever uma carta para São Paulo, pedindo o livro. Porque telefone era material de luxo. Eram poucas pessoas que tinham um aparelho telefônico em sua residência. Quando o livro chegava, demorava 3, 4 meses, já estava na segunda edição, já tinha lançado outro livro. Tanto que demorava. Então vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós temos liberdade de expressar a nossa fé, o que nós sentimos. Liberdade de expressão. Vivemos num país democrático. Naquela época, talvez, quem vivenciou, né, os espíritos que já desencarnaram e que vivenciaram a escravidão, quem diria que a escravidão iria acabar um dia? Quem diria no nosso país que a ditadura ia acabar um dia? Hoje, os nossos irmãozinhos animais, o cão, o gato, o pássaro, existem leis que protegem os animais, que defendem os animais. Existe voz que defende os nossos irmãozinhos animais. Há um tempo atrás, uma pessoa mal intencionada, de má fé, maltratava um animal e nada acontecia. Hoje, o maltrato é punido. Antigamente, espancava-se uma criança, torturava e nada acontecia. Hoje existe a lei do amparo da criança, da juventude. Antes, infelizmente, ainda acontece, mas antes, a mulher não tinha voz. Hoje existe uma delegacia somente para as mulheres prestarem as suas queixas, as suas denúncias. Nos anos 70, até início dos anos 70, se o relacionamento, por exemplo, conjugal, apresentasse uma certa incompatibilidade de gênero e o casal quisesse separar, separava.
fisicamente, mas legalmente, juridicamente, continuava casado, porque não existia divórcio. No início dos anos 70, o Congresso Nacional, o Senado, os deputados aprovaram o divórcio, tanto para o homem quanto para a mulher, ó, consequentemente. Então vejam só a evolução que a humanidade deu. Se essa pandemia, se viesse há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, nós não tínhamos estrutura para poder estar realizando esses trabalhos online. Quantas pessoas estão sendo beneficiadas nos trabalhos espíritas online, seja espíritas, seja católicos? Quantos de nós, às vezes, perdemos a noite de sono, ou está de frente à televisão, navegando no computador ou no celular? Opa, peraí, deixa eu consultar essa frase aqui, achei bonito. Deixa eu ver essa palestra aqui, olha, o pastor está falando bem, está pregando bem. Olha, o padre está dando uma mensagem aqui de esperança. Vejam só quantas pessoas pelo mundo são beneficiadas em tempo real ou em videotape. Então vejamos, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, o avanço que deu o ser humano. E aí vocês devem estar perguntando, mas o mundo continua violento, as guerras, a matança, a desigualdade social, um é rico demais, o outro é pobre demais, um tem demais, o outro tem de menos, se mata por bagatela, por um tênis usado, um aparelho telefônico celular, tiram vida das pessoas. Liga a televisão, é corrupção, é tragédia, é notícia ruim atrás de notícia ruim. Ora, qual o nosso papel nessa mudança como cristão, primeiramente? E por que essa tanta violência? O mundo está mudando? Tá. Mas veja bem, vejamos bem, o que acontece que ainda é preciso termos ponderação, termos fé, acreditar que Deus não desampara ninguém. O que acontece que ainda respinga em todos nós a violência, a desigualdade, a corrupção, porque hoje nós recebemos muitas informações, todos nós. Se perguntarmos para uma criança de 10, de 12 anos, ela sabe muitas coisas que nós nem imaginamos, ela já sabe. Sexualidade, política. Por quê? Porque a internet está aí. A tecnologia vem nos dar esse conforto através das informações. Então, hoje, todo mundo sabe de tudo. Nada fica escondido. Se acontece uma tragédia aqui agora, daqui 1 minuto, 5 minutos, o mundo todo está sabendo, está no ar. E antigamente não era assim. Mas o que está acontecendo? As pessoas estão buscando cada vez mais informação. Cada vez mais nós estamos alimentando informações, acima de informações, informações, informações. E, às vezes, estamos esquecendo, nos esquivando-se de nos evangelizarmos. Estamos nos esquivando-se de nos evangelizarmos. Não é porque fulano fez aquilo que não é louvável diante da lei de Deus, mas a sociedade aplaude, é que eu tenho que fazer, não. Eu tenho que fazer o que é correto, o que é justo, o que determina a minha consciência. De forma que recorremos ao Livro dos Espíritos, editado por Allan Kardec em 18 de abril, em Paris, na França, no Palais Royal. Quando Allan Kardec, na questão de número 165, ele pergunta aos nossos amigos benfeitores espirituais. Vejam a pergunta que Allan Kardec, o codificador, faz aos nossos amigos benfeitores imortais. Se o conhecimento da doutrina espírita irá nos ajudarmos quando chegarmos no mundo espiritual? Que pergunta notável de Allan Kardec. Se o conhecimento espírita irá nos ajudar
quando chegarmos no mundo espiritual. O que vocês acham? E os espíritos respondem à questão 165 ao codificador Allan Kardec. Irá nos ajudar muito, mas só terá efeito se tivermos com os corações voltados para a prática do bem e a pureza da consciência tranquila. Só terá efeito, esse conhecimento, ele só surgirá efeito no plano espiritual se tivermos com os corações voltados para a prática do bem e a pureza da consciência tranquila. Os espíritos não cometeram o equívoco em dizer só terá efeito se tivermos com os corações voltados para a doutrina espírita. Ou só terá efeito se tivermos com os corações voltados para a Igreja Católica Romana Apostólica. Ou só terá efeito se tivermos com os corações voltados para a Igreja Evangélica. Não. Só terá efeito se tivermos com os corações voltados para a prática do bem. E, consequentemente, a prática do bem nos traz a pureza da consciência tranquila, a paz de espírito, a harmonia interior. A evolução nossa se dá de forma gradativa. Ninguém evolui, a natureza não dá salto. Ninguém se torna bom de um momento para o outro, ninguém se torna ruim de um momento para o outro. Tudo é gradativamente, tudo é aos poucos. E nós, vejamos, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs internautas, nós temos uma predisposição inconscientemente porque é negativo. Ainda o nosso espírito conserva essa predisposição que trazemos de uma certa forma ou de outra de vidas passadas. O que é negativo, vejamos que dá mais repercussão, dá mais audiência. O que é bom, o que é belo, o que é digno, não tem tanto efeito diante da sociedade. É mais ou menos assim. Mas o que importa é que Deus sabe a intenção de cada um de nós. O que determina, o que prevalece é a nossa intenção. Não o que as pessoas falam, o que as pessoas estão vendo, mas sim a intenção de cada um de nós. Ora, tive a oportunidade de estar 3 vezes em Uberaba com o médium Chico Xavier, atendendo as pessoas, a madrugada fora, centenas e centenas de pessoas. Em momento nenhum ouvimos ele dizer, olha, você tem que ser espírita, você tem que frequentar o centro espírita. Não. Ele falava, procure perdoar, tenha paciência, tenha calma, tenha fé, ore, sempre trazendo conselhos salutares à nossa alma, ao nosso espírito, aquelas pessoas que o cercavam. E assim também era Jesus. Jesus falava do bem, Jesus não era espírita, não era católico. Era a essência do amor, era a manifestação mais sublime de suas ações através do amor, como foi Mahatma Gandhi, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e por aí afora. Quando nós falamos que nós temos predisposição à tendência ao que é negativo, e ao mesmo tempo também, para recordarmos, eu falei no início da minha fala que eu vim de uma família espírita, e que não é privilégio, né? Não dá visto e passaporte para o mundo espiritual, para os céus, né? A gente fala de uma forma até hilária, brincando, mas na verdade, caríssimos irmãos e estimadas irmãs, mostrando para nós que o erro faz parte e o acerto também. Como diz Emmanuel, a queda é consequência dos que caminham. A queda é consequência dos que caminham. E para que vocês possam ter uma ideia mais completa, que nós carregamos essa predisposição de alimentarmos o que é negativo e às vezes temos dificuldade de aceitar o que é bom, o que é positivo. Às vezes nós vimos as pessoas conversando e às vezes uma elogiando a outra. Nossa, mas fulana, você tá bonita. E o que a pessoa responde, imagine, são seus olhos. Olha aí a primeira rejeição. E a pessoa insiste ainda, não, mas
Tem uma coisa diferente em você, já sei. É a camisa nova? Nada, essa camisa, ó, é velha, tá cheirando a naftalina guardada. Eu tirei ela, essa camisa foi quando eu casei, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Não é? Olha só como é que nós temos dificuldade de receber o que é bom. E a pessoa conclui dizendo assim: ah, já sei, se não é a camisa, é o cabelo. Imagina, que isso, faz muito tempo que eu não frequento o salão, ainda mais agora com essa pandemia. Quer dizer, nós temos dificuldade de receber até elogio, receber coisas boas, não é? Então veja só, meus irmãos e minhas irmãs, para que possamos e continuarmos entendendo de forma mais completa, de forma mais precisa, eu recordo-me, véspera de Natal, 24 de dezembro, há uns 10 anos atrás, eu estava indo para o trabalho e nessa ocasião eu trabalhava em um órgão público do governo federal aqui no estado de Minas Gerais. Eu estava indo para o trabalho e nesse dia nós íamos encerrar o expediente mais cedo, porque ia haver a nossa confraternização, ia haver um almoço, um amigo oculto, e íamos ter só 2 horas de trabalho, de forma que nós íamos entrar no órgão 8 horas da manhã, e às 10 horas nós íamos retirar do órgão, às 10 da manhã, e íamos para a nossa confraternização. Em síntese, seria só 2 horas de expediente. 2 horas de expediente. Eu fui tranquilo, né, para o trabalho, levando meu presente para fazer a troca do amigo oculto, dos colegas de trabalho. Eu sentei na minha sala, né, na minha mesa, liguei o ar-condicionado, liguei o computador, pus uma música clássica, adoro trabalhar com música, pus uma música clássica e pensei, olha o que é o pensamento, pensei, hoje não é dia de problema. Hoje não é dia de problema. Eu pensei, não vou nem abrir minha caixa postal. Não vou nem abrir os meus e-mails. Vai que depois eu abro e-mail e tem problema para resolver. Vou deixar para segunda-feira, porque era dia 24, era uma sexta-feira, íamos, né, sábado, domingo, depois retornaríamos só na segunda-feira. Então eu pensei, não vou nem abrir o e-mail. Mas nós temos um fator predominante, todos nós temos nesses momentos, se chama consciência. Eu pensei, puxa, são 2 horas de trabalho, eu vou ficar aqui olhando para a tela do computador sem fazer nada, esperando dar o horário para depois irmos para o almoço fraterno, para a confraternização. Não, eu não sou pago para isso. Não que eu seja melhor que os outros, mas eu pensei, pelo menos trabalhando a hora passa mais rápido. Quando eu abri a caixa postal, eu vejo a primeira mensagem, a única mensagem do dia, a primeira mensagem, em negrito e em vermelho, urgente. Quando eu olhei o título, não cheguei a abrir a mensagem, só olhei o título escrito assim, urgente em vermelho. Pensei, meu Deus do céu, não acredito. Para que eu fui inventar ver se tinha e-mail? Não vou abrir. Sabem por quê? Eu não queria abrir? Porque pelo nome urgente, não é só pelo nome urgente, pelo o remetente que mandou a mensagem eletrônica, era uma empresa que deu problema o ano todo. E na véspera de Natal eu pensei, não, eu vou deixar, como diz na gíria, esse abacaxi para segunda-feira. Não vou abrir esse e-mail de jeito nenhum, ainda mais escrito urgente. E deixei quieto lá. Só. E a curiosidade. Não sei, dizem as más línguas por aí que mulher é curiosa, mas homem também é. Pelo menos eu sou. E eu pensei, abre ou não abre? Abre ou não abre? Eu olhava aqui, quando eu olhava aquilo escrito urgente, eu pensava, não vou abrir não. Essa empresa me deu dor de cabeça o ano inteiro. Agora, dia 24, véspera de Natal, faltando poucos minutos para me entrar para a confraternização, ainda escreve urgente, mas não vou abrir mesmo. E fiquei aquilo remoendo dentro de mim, aquele sentimento de ansiedade, de angústia, uma coisa terrível. Aí eu pensei, não, eu vou abrir. Ora, temos que encarar o problema de frente, não de lado. Eu peguei e criei coragem. Respirei fundo, quando eu cliquei,
um belo cartão de Natal. Feliz Natal e próspero Ano Novo. É o que desejamos a todos da empresa tal, 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 tal. Olha para vocês verem. Eu fiquei quase 2 horas para receber um Feliz Natal, porque a culpa foi minha. A empresa tinha mandado na noite anterior, mas devido à minha resistência, ao fator que eu falei para vocês, que nós temos predisposição a achar que tudo é coisa ruim, não é? Nem aconteceu ainda, a gente já fica imaginando que vai dar errado, não é verdade? E aí a ansiedade nos domina, vem os pensamentos negativos, e eu acabei decepcionando comigo mesmo e pensei, puxa, por que eu não abri antes? Que cartão eletrônico, que cartão digital tão bonito. A vida, meus irmãos e minhas irmãs, é um sopro, passa tão rápido que não devemos ficar presos a bagatelas, às coisas pequenas. Devemos encarar a vida de frente, com mais amor, com mais afinco, com mais ternura. Dizer mais vezes para a nossa companheira, para o nosso companheiro, eu te amo, eu gosto de você. Se tem mãe ainda reencarnada, liga mais vezes para a mãe. Nessa época de pandemia, põe a máscara, passa o álcool gel na mão e fala, eu vim te ver, fazer uma visita para a mãe. Mesmo que seja distante, mesmo que não me abrace. Mãe é uma só, enquanto nós estamos aqui. Vamos ter outras mães em outras encarnações. Que procuremos amar mais os nossos pais. Ter respeito, ética, bom senso para com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho. É esse amor simples, genuíno, é que está faltando na humanidade. É isso e muito mais. Devemos colocar para fora o bem e deixarmos para trás o homem velho, aquele homem ranzino, cinzento, mal-humorado. Porque a vida compensa viver. A vida vem nos ensinando a cada um de nós. Ante qualquer dificuldade, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, não desanimem. Persistem mais um tanto, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Ante qualquer dificuldade, não entregue os pontos, cultive na perseverança da oração, mesmo ainda sabendo que estamos num mundo de prova e de expiação. Ante os pesares da vida, observa a alma querida, a dor que ilumina a vida. Sob as provas tais quais são, a terra é uma grande escola de que temos usufruto, lembrando enorme instituto de trabalho e de elevação. Nascemos e renascemos atendendo às leis concessas, conforme as lições precisas que temos nos para dar, no serviço que nos cabe, naquele com quem vivemos, jaz em ponto supremo do nosso próprio lugar. Nas tarefas em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra, intimamente é chamada a servir de estrada a estrada para a vitória do bem. O homem robusto e moço que administra a riqueza traz por suas vezes rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher que exibe ao colo joias em forma de luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures, trabalhe, crê, auxilias e não temas, cada qual guarda problemas em forma de sombra e de dor. Quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova na grande escola do amor. Que assim seja, Senhor.